Seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. Mais uma vez, no nosso encontro semanal do Hora da Educação, nós estamos tendo o prazer de estar numa escola da nossa rede municipal para poder falar um pouco de educação, falar um pouco de práticas educacionais. Desde o mês de junho de 2022, várias escolas da nossa rede municipal passaram a receber laboratórios pedagógicos de matemática, ciência, robótica, brincar e aprender. Nós chamamos esse projeto de projeto Lab+. Por fora, vocês podem ver aqui ao fundo, são armários comuns, mas quando as portas se abrem, se transformam em mais um mecanismo que tem ajudado os educadores a ensinar de forma mais lúdica e inovadora. E a nossa entrevistada dessa semana é a professora Bárbara Soares, pedagoga, professora do 3º ano do ensino fundamental da Escola Manuel Ribeiro Nascimento. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade. A gente está falando aqui de educação. Você tem uma experiência muito particular em relação ao nosso tema, que é justamente explorar mais e melhor as oportunidades que os próprios laboratórios, né, a difusão dessas ferramentas de apoio à aprendizagem podem fazer de diferença na aprendizagem dos alunos. Sim. Mas eu sei que aqui mesmo nessa escola, antes dos laboratórios chegarem, há cerca de um ano atrás, você começou a sua experiência ainda sem muitos instrumentos de apoio. E você tinha um interesse em fazer os alunos trabalhar em dupla. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Minha primeira experiência, assim que eu cheguei aqui, eu coloquei as crianças para fazerem um trabalho em dupla, né? E aí eles tinham acabado de sair desse período pandêmico, então o social estava muito comprometido. Então eu percebi que eles não tinham essa habilidade de trabalhar em dupla, de construir em dupla, e inclusive não tinham acesso a determinados materiais. Então tudo para ele era muito novo. Em primeiro instante eu pensei em desistir, né? Mas a educação ela também precisa da repetição, precisa que a gente insista. E aí da segunda vez já foi melhor, da terceira já foi melhor, e durante todo o ano a gente conseguiu desenvolver um trabalho mais lúdico. Mesmo começamos antes de ter os laboratórios, né? Que tipo de ferramenta? A primeira experiência que eu fiz aqui com eles foi com material dourado. Na verdade, eu trouxe o meu, porque aqui na escola a gente tinha, mas estava faltando peças, então tinha que organizar. Então a gente foi fazer um jogo chamado Nunca 10, para eles terem essa noção de unidade, dezena e centena, que eles ainda não tinham. No começo eu estava trabalhando só unidade e dezena, e eles tiveram muita dificuldade, tanto de manipular o material, de entender o objetivo, né, daquela atividade, e principalmente essa habilidade social, porque os recursos pedagógicos, elas também têm essa função social, né? Então, às vezes a gente faz jogos colaborativos, às vezes a gente faz jogos, né, de competição, que um tem que competir com o outro, e são habilidades sociais muito importantes que ficaram comprometidas durante o período pandêmico. Bárbara, quando a gente iniciou esse tipo de planejamento, foi ainda em 2021, né? Era um período difícil, realmente, como você menciona, mas a gente sabia que a situação da nossa rede, ela exigiria que a gente, para sair do período da pandemia, num formato distinto, quando a gente não tinha praticamente nada, muitas das unidades escolares, inclusive, perderam o pouco que tinha de estrutura, e diante de uma realidade cada vez mais diferente em termos de exigência, de aprendizagem, de motivação para os alunos, a ideia de trabalhar laboratórios, que a gente chama de móveis, porque diferente de um laboratório de bancada, onde você tem uma sala exclusiva, né, nós não temos tantas unidades escolares na nossa rede que possam receber, né, laboratórios que fiquem ali
fixos. Então, essa opção, né, de fazer com que os laboratórios pudessem estar presentes na escola, mesmo que ela não tivesse uma sala ou um laboratório específico. Como é que foi sua sensação quando teve contato, primeiro contato com os laboratórios? Eu lembro que aqui na escola, eu acho que a gente foi uma das primeiras escolas a receber os laboratórios, eles ficavam no corredor, né? E eu ficava, nossa, mas não já pode abrir? Já pode abrir para a gente ver o que tem? Mas primeiro era necessário fazer a formação. Se eu não me engano, o processo foi esse. Primeiro a gente teve a formação e depois a gente pôde abrir os laboratórios. E no momento que a gente abriu, que a gente conseguiu um lugar para colocar, que a gente abriu, eu já fui separando os materiais que eu achava que tinha a ver com a minha turma. Separando assim, né, já vendo ali o que eu podia usar para atingir os objetivos que eu estava propondo. O que você diria se a gente refletisse sobre um olhar mais crítico de que o laboratório eventualmente seja apenas uma distração ao invés de um instrumento de aprendizagem, algo que possa levar a, ok, uma dimensão lúdica, mas o que você diria em relação a uma visão mais crítica nesse sentido? É só isso? Torna mais lúdico a aprendizagem ou dá para ser mais profundo do que isso? Na minha opinião, ele vai ser só isso se a gente não tiver um objetivo muito pré-definido. Então, os recursos que tem no laboratório serão apenas jogos, dependendo da abordagem do professor. Então, cada recurso ele tem um objetivo. E quando a gente coloca um recurso concreto dentro do nosso plano de aula e a gente trabalha isso de forma mais lúdica, sim, mas com objetivo, a aprendizagem ela se torna mais significativa. Então, eu penso que isso seja muito do objetivo da aula. Então, se a aula não tem objetivo, você vai dar o jogo na mão de uma criança e ela vai, né, fazer com ele o que ela quiser, porque ela não sabe para que serve, na verdade. Agora, quando você tem um objetivo pré-definido, quando você faz um planejamento, quando você busca esse material, o que eu posso usar para a minha aula ser mais significativa? Né? O que eu posso fazer para instigar nos meus alunos o desejo deles investigarem um determinado conteúdo? O que eu posso fazer para que eles tenham o concreto, né? Porque a gente já sabe que a criança ela não consegue abstrair. Então, por exemplo, matemática é muito abstrato. Então, como que eu vou ensinar dezena, centena e unidade, por exemplo, se eu só tiver o livro? Como que eles vão manusear? Como que eles vão ver realmente a transformação acontecer? Então, quando você tem objetivos, os laboratórios eles são de grande importância e até fundamentais. Não digo nem os laboratórios em si, mas qualquer recurso que a gente tenha, além do livro, além do caderno, é fundamental para a aula ser mais significativa. E a questão da capacitação, especialmente dos professores, como é que foi essa experiência? Contribuiu de alguma maneira? Sim, ou... sim. A capacitação, inclusive a capacitação de matemática, né? A gente recebeu várias dicas de atividade que a gente podia usar. Então, isso torna também o trabalho mais efetivo. Porque nem todo professor tem acesso a determinados recursos e alguns recursos também são novos e a gente acaba tendo um objetivo mais claro de como usar aquele material. Nesse primeiro momento, né, a gente chama atenção para a necessidade de materiais de apoio à aprendizagem, né? É sabido que a dimensão concreta, a capacidade de trabalhar em equipe, duplas, a própria questão da gamificação, muitas das vezes, são elementos que constituem também um instrumento de aprendizagem, de disciplina e, sobretudo, de interesse para o próprio aprendizado no âmbito escolar, porque muitas das vezes a escola acaba perdendo a sua atratividade. Uma questão importante também que a gente vê nos laboratórios, muitas das vezes, é a questão dessa, que você já até mencionou, né, a dimensão concreta e a dimensão abstrata, como associar isso no ambiente de aprendizagem. Com relação à sua experiência, considerando talvez caso concreto, né, que a gente tenha tido aí com os nossos alunos aqui da Escola Manuel Ribeiro, você teria algum caso para contar em relação a essa diferença de como esse trabalho com a utilização dos laboratórios pode contribuir para esse trabalho mais colaborativo ou trabalho de aprendizagem motivacional
que fizesse a criança achar a escola mais interessante do que antes? Sim, assim, na verdade, hoje em dia eles já cobram, né, a questão das atividades mais lúdicas, dos jogos. Então eu tento manter uma rotina de pelo menos 1, 2 vezes na semana a gente trabalhar de forma mais lúdica. Inclusive tem alguns casos, né? Então, vou citar a minha turma, por exemplo, ela não tinha muito, não avançava muito no que diz respeito a, por exemplo, centena, que são crianças do 3º ano. Então, muitos começaram o ano e tinham, inclusive, dificuldade nas dezenas, em saber o que é dezena, em saber quantificar alguns elementos. E com o uso do material dourado e de jogos em dupla, a gente foi conseguindo sanar essas dificuldades e a gente hoje está no 2º bimestre e eu já estou trabalhando dezenas de milhar com eles. Então, assim, o laboratório, o lúdico, ele vem para acrescentar, para somar o trabalho do professor. Eu vejo que esse instrumento que você vem mencionando aí, né, ter a dimensão lúdica, ter a dimensão concreta, é uma forma de criar uma maneira diferente para que o aluno torne-se mais interessado, por assim dizer, em aprender. Sim. Mas e como fica o papel do professor? Está mudando muito o seu papel em relação àquilo que você desempenha como professora, tendo em vista esse ferramental disponível? Na verdade, o papel do professor, ele sempre vai ser o de pesquisador, né? Então, com a chegada dos laboratórios, eu vejo que a gente antes precisava planejar uma atividade, um objetivo, ter um objetivo e construir um material. Então, hoje a gente já planeja a nossa atividade, deixa claro o nosso objetivo e busca pelo material, e pesquisa que material a gente pode usar para alcançar o objetivo daquela aula. Então, isso também, o laboratório também se tornou um facilitador. Acho que a mudança no trabalho foi essa, né? Se tornou mais fácil aplicar um material, porque você tem um material ali disponível durante todo o tempo da sua aula. E essa questão de ter mais de um recurso, mais de um de cada recurso, né? Ajuda porque todos acabam tendo acesso. Então, se eu tenho 5 materiais, uma turma de 20 alunos, então eu vou fazer em quartetos, 5 quartetos, para que todos tenham acesso. Acho que mudou nessa questão. A gente acaba tendo acesso a vários recursos para colocar em prática. Eu vi que você chamou a atenção, por exemplo, da abstração na Sim. matemática. E com língua portuguesa? O que você pode contar para a gente em termos de estratégias, usando esses instrumentos pedagógicos? Língua portuguesa, por exemplo, a gente tem no laboratório Brincar, Aprender jogos de rima, né, que trabalha com a ciência fonológica, que é uma habilidade muito importante para o processo de alfabetização, e a gente sabe que as nossas crianças ainda estão com um déficit muito grande na alfabetização. A gente está trabalhando, mas ainda, infelizmente, é a realidade. Então, quando você fala, por exemplo, de rima, e quando você põe... Eles gostam de rimar, mas eles não entendem o que é a rima. Então, quando você apresenta um jogo, quando você fala o objetivo e a finalidade do jogo, e quando você põe 2 amigos para jogarem juntos, isso se torna muito mais divertido. E até mesmo concreto, porque, por exemplo, nos jogos, a rima, muita gente entende a rima como sendo a mesma letra, o final da mesma letra. As crianças, elas vêm com isso, né? Tem a letra igual no final. E não é, rima é questão de som. Então, no jogo do laboratório, você só tem as imagens. Então, eles têm que ver uma imagem, qual é a imagem que o som vai fazer, né, que vai rimar com o outro. Tem também jogos de contação de história, que é o Era Uma Vez, se eu não me engano o nome, e que cada aluno pega uma fichinha que a gente vai contando histórias, um emendando a história na história do outro. Que aí a gente trabalha várias habilidades também de língua portuguesa. Enfim, tem vários materiais, tem material de sílaba, também tudo muito com imagem para que eles escrevam. Tem vários materiais que a gente usa no dia a dia, de forma mais prática, e depois que a gente trabalha, é importante a gente frisar
que o jogo lúdico, o recurso concreto, ele não é o final da aula. Na verdade, ele é a primeira opção. A gente explica, depois a gente vai para o jogo, depois a gente vai para o registro no caderno, no livro, né? Porque primeiro eles têm que sentir aquilo, primeiro eles têm que encontrar significado naquilo. E depois a gente ir para desenvolver a atividade, vamos dizer assim, atividade formal. Encontrar significado é fantástico esse termo, É. mas essas crianças no terceiro ano, você tem percebido que essa introdução, talvez a partir do concreto, ela está fazendo essa diferença de manter a motivação e aí você vai levando os alunos para a metodologia que se integra aos demais recursos? Se a gente não desistir, sim, né, professor? Porque, como eu falei, a aprendizagem é repetição. Então, não é você trabalhar com um recurso hoje e achar que já bastou. Então, a professor precisa ser persistente. Quando a gente é persistente, quando a gente cria uma rotina, a gente tem bons resultados. E as crianças, elas entendem. E elas, conteúdos, muitas vezes, que a gente acha muito difíceis de ser alcançados, conseguem ser alcançados porque a gente também persistiu. Porque não é fácil, né? E não são todos também que terão resultado, isso é claro. A gente está em uma sala de aula, por exemplo, a minha sala de aula tem 24 alunos, são crianças plurais. Então, eu tenho bons resultados com alguns, tenho ótimos resultados com outros e tenho resultados muito... Insuficiente, talvez? Insuficientes, exatamente. Com também alguns. Então, a gente precisa persistir, porque se a gente persistir, a gente tem um retorno, né? Uma das questões que a gente vê, pensando no terceiro ano, segundo ano, enfim, é esse desenvolvimento, né, do letramento. Sim. Mas tem a questão da memorização também como um elemento importante, ao tempo que o fim, a finalidade da aprendizagem não é pela memorização. Como é que você consegue lidar com isso, né, com esse desafio da aprendizagem, da autonomia de aprender e, ao mesmo tempo, tirando proveito, né, nesse formato metodológico mais enriquecido no laboratório? Como é que você tem visto isso na prática? Aquela coisa, não repetição meramente mecânica, né, de repetir para memorizar, mas sim também Sim. com a reflexão. Sim. Eu acredito que o trabalho com laboratório, ele precisa ser depois acrescentado com o trabalho, com o tipo de atividade que o professor prepara para aquele aluno. Então, quando você põe um aluno, mesmo às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu aluno ainda não sabe ler, não sabe escrever, e a gente esquece que existem outras habilidades que precisam ser trabalhadas para que eles aprendam a ler e escrever. Então, quando você coloca também atividades que estimulem o raciocínio lógico, que vão de encontro com as atividades lúdicas que você fez, que faz com que o aluno ele busque informações de alguma forma mais significativas, vem a questão do letramento. Eu tenho uma experiência, eu fiz uma atividade com eles, por exemplo, de matemática. Eu falo muito de matemática porque é onde eu vejo assim, muita dificuldade deles entenderem alguns conceitos. Que eles me surpreenderam, porque eu pensei assim, nossa, eles não vão alcançar. Eu fiz de metida, né? E falei, não vão alcançar. E era uma atividade já com centena, quando a gente introduziu centena, a gente saiu do material dourado, e eu criei umas fichas e dei valor a cada ficha. E aí eu falei assim, se a ficha azul vale 100, a vermelha vale 20 e a verde vale 1, quanto eu tenho nessa quantidade de 3 fichas azuis, 2 fichas amarelas, enfim, fui pontuando. E se eu tirar uma centena daqui? E eles foram, e se eu tirar uma dezena? E alunos assim, que não sabem muitas vezes ler, né, que a gente pode pensar, nossa, esse aluno tem muita dificuldade, e que responderam aquilo assim, de uma forma que me deixou surpresa. Mas por que que eles fizeram? Porque antes a gente partiu do concreto, antes eles entenderam o que é centena, o que é unidade, o que é dezena, o que acontece se eu tiro, o que acontece se eu acrescento. Então, quando a gente faz um trabalho mais concreto, o resultado pode até demorar, né, porque as aulas são mais lentas, vamos dizer assim. A gente trabalha menos conteúdo num determinado espaço de tempo, porque a gente trabalha de forma mais efetiva, mas o resultado vem. E nós estamos aqui nesse bate-papo muito interessante, porque nós estamos falando de educação do jeito que a gente acredita, né?
estamos numa escola, estamos com uma professora, e isso tem uma relação direta com o processo de transformação da educação que a gente sempre tem procurado colocar que na nossa rede municipal de educação nós temos grandes valores, nós temos profissionais que fazem a diferença, nos dá muito orgulho em saber, e muitas das vezes nós estamos falando de ações de superação, em que pese haver capacitações, quando a gente fala em particular aqui, né, dos laboratórios, foram mais de 3.000 profissionais que participaram, né, do processo de capacitação, todos foram convidados a participar, os nossos professores em grande medida aderiram, têm esse conhecimento, mas nada como a prática, né, de poder utilizar esses laboratórios como instrumento, de fato, instrumento educacional, instrumento pedagógico. E aí, Bárbara, vendo a tua experiência, né, o que nos motiva a estar batendo esse papo contigo, vamos falar um pouquinho de BNCC. Né? A BNCC é um desafio para o professor desde do seu nascimento, porque ela nos leva a ter que agir diferente, falar de conhecimentos, falar de habilidades, falar de competências. E isso desde sempre, ou seja, não é apenas mais pensar isso no nível superior, né? Não é apenas pensar no ensino médio. Então, hoje a discussão sobre a questão curricular, né, ela não está muito pautada numa linha, né, numa forma linear de ensinar. Ela traz mais espaço, por um lado, para o professor, mas, por outro, ela também exige do professor um nível de atualização, um nível de criatividade, por que não dizer. Está muito pesado hoje ser professor com a BNCC, ou isso te motiva, de certa maneira, pelo fato de ter mais caminhos, ao invés de ter um currículo, por assim dizer, como era no passado, muito mais engessado? Na verdade, eu não sei como é ser professora sem a BNCC, porque eu sou já uma professora da era da BNCC. Então, o que eu vejo hoje é que o professor ele tem mais essa abertura para ser mediador do conhecimento. Né? Antigamente, não tão antigamente assim, a gente tinha uma visão mais tradicional, né? Onde o professor ele era simplesmente o detentor do conhecimento e ele passava esse conhecimento para o aluno sem se preocupar muito, de repente, com a pluralidade que existe na sala de aula, com casos específicos de cada aluno. A BNCC ela traz mais essa flexibilidade. Então, a gente consegue, de repente, criar, né, dentro de um currículo várias formas de ensinar e várias formas para o aluno também conseguir aprender. E mais tempo para o professor trabalhar, não digo tempo, mais condições para o professor trabalhar. Porque muito se fala do tempo do aluno, né? Mas o que o professor faz até chegar esse tempo do aluno? Então, assim, quando você tem um conteúdo muito engessado, quando você tem um currículo, muito engessado, o professor ele não tem como, muitas vezes, flexibilizar. E a BNCC vem trazendo essa flexibilidade. Uma outra questão, Bárbara, que eu acho que já que a gente está falando de educação na sala de aula, o processo de ensino-aprendizagem, é inegável que falar de sala de aula hoje envolve pensar em diversidade. Envolve pensar, por exemplo, em alunos, estudantes que carecem de apoio de toda sorte, mas alguns, por exemplo, que se destaca hoje a questão da neurodiversidade, Sim. da deficiência presente na sala de aula. Como é que você lida com esse desafio e, eventualmente, se tiver conexão, os laboratórios e o material mais lúdico, ele consegue, de alguma maneira, contribuir também nesse sentido? Mas antes, como é que você vem lidando com esse desafio? Então, professor, eu lido, acho que como todo educador lida, né? A gente não tem muito suporte, vamos dizer assim, para tantas questões que a gente encontra em uma sala de aula. E muitas vezes falta também a presença de mediação, né? Alguns alunos que demandam cuidadores e que a gente está aí na esperança de que chegue logo às escolas. E agora, a gente também tem que trabalhar com a neurodiversidade de forma muito afetiva. É fácil? Não, não é. Mas, como professor, eu também vejo como o meu papel. Fornecer ferramentas para que esse aluno desenvolva as habilidades que ele pode desenvolver.
um grande problema da inclusão no meu ponto de vista, é que a gente espera que o aluno de inclusão esteja no mesmo nível dos outros alunos e a gente quer avaliar da mesma forma. E não é por aí. Eles têm as potencialidades que eles podem desenvolver. Então, a gente precisa trabalhar em cima disso. Eu tenho ciência, Bárbara, que você já teve uma experiência bem particular Sim. com 2 irmãos, Sim, né, sim. me parece autistas, Sim. e num processo de alfabetização. Sim. Né? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Essa foi, acho que, a experiência profissional mais rica que eu tive, foi por 3 anos. E eu tinha acabado de sair da faculdade, e aí a gente trabalhou com 2 alunos, eu trabalhei com 2 alunos autistas desescolarizados. E a família muito presente, só que eu era responsável por toda a parte de alfabetização deles. E aí, junto com a mãe, junto com a família, a gente, na casa deles, criou um espaço com todos os recursos pedagógicos, né, necessários para eles desenvolverem as potencialidades deles. E foi uma experiência muito rica e talvez seja por essa experiência que eu tenho um olhar de inclusão, que hoje em dia, dessa forma, que eu tenho esse olhar para a inclusão. Tem também outras experiências, eu tenho uma filha também deficiente auditiva, então eu sempre briguei muito por essa questão de um currículo adaptado, mas não facilitado, de atividades adaptadas, mas não facilitadas, então, de desenvolver as potencialidades. Então, penso que é algo muito particular, isso é algo muito particular, como o senhor falou, foi uma experiência muito particular, e que me tornou, talvez, a profissional que eu sou hoje, né? Foi o meu primeiro emprego, foi a minha primeira experiência, então, talvez daí venha o meu olhar. E a gente está fazendo esse bate-papo, né? Veja que a importância dessa experiência múltipla aí, para mim, está sendo muito enriquecedor, tá visitando aqui as nossas escolas, conhecendo a experiência de como ela acontece, estando numa sala de aula. Vamos mais fundo, nós vamos também estar conversando, além dos professores, também com os nossos estudantes, né, oportunamente. Mas, sabe, Bárbara, o que você traz para a gente é uma mensagem, antes de mais nada, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de que vale a pena, né, a gente persistir. E para aqueles que são educadores, a gente sabe da dificuldade, eu falava aqui dessa agenda de inclusão, já tive a oportunidade de sinalizar isso em algum outro momento, talvez em alguma gravação anterior, algum vídeo anterior, que eu tive uma experiência de estar conduzindo, enquanto professor, né, uma disciplina em que eu tinha 2 estudantes deficientes visuais, cegos, extremamente adaptados às tecnologias da época, né? Eles usavam DOSVox, né? Uma ferramenta ainda bastante utilizada, mas não digital necessariamente, não com interface digital. E eles conseguiam se adaptar a um mundo, eu estou falando aqui no nosso município de Campos, como professor do Instituto Federal Fluminense, isso ainda década de início dos anos 2000, certamente, e era muito difícil estar no papel de professor com a responsabilidade sem nenhum tipo de apoio. Claro que a gente não baixa a cabeça para essas dificuldades. Pensando nisso, que a gente criou a nossa escola de formação a EFEM, numa perspectiva, né, de formação de educadores, para que tanto na formação necessária para os laboratórios, mas também para que os profissionais possam ter processo continuado de formação também na perspectiva da inclusão, né? E nossa escola de aprendizagem inclusiva, que visa justamente essa integração, porque não cabe mais a gente tentar segmentar, né, o aluno como sendo, esse aqui é um aluno neurodiverso, é um aluno autista ou o que for. Na prática, todos nós, enquanto sociedade, porque a grande questão não é necessariamente a sala de aula, a grande questão é como a sociedade, não sei se você concorda comigo, Bárbara, mas é como a sociedade trata, reconhece ou principalmente respeita. Eu acho que a dimensão maior não é, dentro do princípio da equidade, né, é dar o suporte que cada um precisa.
Sim. Não é dar tudo a todos, como se todo mundo tivesse a mesma necessidade. Sim. Mas com muito respeito. E aí é respeitar também a própria realidade dos pais, que muitas das vezes, né, a gente sabe que tem esse desafio também de como lidar com isso. Isso tem relação com essa dimensão do lúdico que a gente está falando, com essa dimensão de ter ou não ter laboratório? Sem sombra de dúvida, porque Sim. se a gente sabe que quanto mais eu puder ampliar as possibilidades, mais chances eu tenho de êxito no processo educacional. Sim. Né? Muitas das vezes, eu acho que a principal falha ou fragilidade que a escola, muitas das vezes dita escola secular, né? Ela funciona de maneira similar no século XIX, XX e ainda no século XXI. Nós estamos aqui em Campos lutando muito para mudar dentro do que compete a todos nós, enquanto educadores, em termos práticos. Aquela ideia de que os alunos são uma tábua rasa e que os alunos são um padrão, um grupo de crianças ou adolescentes que estão exatamente no mesmo nível. Não é verdade isso. E acho que quando você traz a sua experiência de que crianças com segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental estão começando a trabalhar de forma colaborativa, Sim. o que não é o típico. Sim. A concretude, ela começa a trazer um sentido para a aprendizagem e tornar a própria escola mais atrativa do que estar fora da escola, porque a escola vem perdendo espaço, muitas das vezes, né, para um ambiente externo a ela. Então, acho que a sua experiência ela reforça isso. E o que você diria, para a gente caminhar já para uma conclusão, o que você diria para aqueles professores que também, né, participaram da capacitação e eventualmente não chegaram nesse ponto de estar usando cotidianamente, ou pelo menos uma vez por semana, né, os instrumentos, os laboratórios pedagógicos, né? Que conselho você daria, ou que experiência você percorreu, caminhou para chegar até onde você está hoje, que os resultados são óbvios aqui na sua escola? Então, professor, quando a gente fala de oportunizar novas formas de aprendizagem, a gente não fala somente da criança que tem um diagnóstico, a gente fala daquela criança que tem dificuldade de aprendizagem. E a sociedade, ela vive de paradigmas, né? Então, a gente já passou por vários paradigmas. Hoje, a gente vive o paradigma da inclusão, o paradigma social da inclusão. Então, a sociedade, ela pede por inclusão. Então, quando a gente entende que a escola, ela faz parte da sociedade e ela precisa seguir o paradigma atual, quando a gente fala de inclusão na escola, a gente entende que existem várias formas de incluir. E por que não? Né? Mesmo que eu não tenha uma sala de aula neurodiversa, por que não facilitar a aprendizagem de um aluno que tem mais dificuldade? Por que não potencializar a aprendizagem de um aluno que já sabe muito? Né? Então, por que não trabalhar assim? Acho que a primeira reflexão que eu fiz foi essa. Agora, é muito difícil a gente falar para outro colega, né? Porque cada um tem uma realidade, cada um tem suas vivências, e a gente sabe que trabalhar com educação não é fácil, a gente sabe dos desafios que a gente encontra diariamente na sala de aula, mas que não desistam, que persistam, que busquem. Eu sempre falo que o professor ele é pesquisador, e ele precisa ser pesquisador, e que se orgulhem da sua profissão, porque no momento que a gente se orgulha do nosso trabalho, no momento que a gente se orgulha da nossa profissão, a gente também consegue ter outros olhares. Concordo plenamente. E aí eu pergunto, o que motiva a professora Bárbara? Eu acho que essa foi a pergunta mais fácil até agora. Então, o que me motiva é a certeza de que a educação transforma vidas. E que uma criança que tem a vida transformada, ela vai ser multiplicadora dessa transformação. E ela vai transformar a família dela, ela vai transformar o meio social que ela vive. Então, é isso que me motiva. Excelente. Bom, diante disso, a gente sabe que tem muito mais para ser discutido sobre essa questão, mas eu te passo para suas considerações finais, né, que foi muito bom esse diálogo contigo, muito esclarecedor e animador de que vale a pena a gente seguir nesse caminho da educação. Eu não estou aqui para romantizar
a educação, né? Porque, como todos os colegas, eu também passo por muitos desafios diários. Mas eu estou aqui para falar que vale a pena, que a gente precisa se valorizar sim, a gente precisa fazer com que o magistério seja reconhecido, a gente precisa sim lutar pelos nossos direitos e a gente precisa voltar a acreditar na educação e nos nossos alunos. Excelente, Bárbara. Eu concordo plenamente no papel que também tenho, apesar de estar secretário, né? Sou professor por formação e atuação e concordo plenamente com o que você está dizendo. E é nesse sentido que a gente caminha agora, então, para o nosso Hora da Reflexão. Hora da Reflexão. E a nossa mensagem da Hora da Reflexão hoje é: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Disse isso Augusto Cury. Te agradeço, Bárbara, Obrigada. agradeço a cada um de vocês, né, que nos acompanhou nesse Hora da Educação e espero você para o nosso próximo encontro aqui, sempre, semanalmente, no nosso Hora da Educação com Marcelo Feres. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.